Bom dia, meus queridos e diletos irmãos em Cristo. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Gostaria, nesta oportunidade, de vos falar sobre o tema O que é a vida? Tomarei por base Eclesiastes, livro do pregador, capítulo de número 1 e o versículo de número 1, quando o pregador diz o seguinte: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Como vocês sabem, meus queridos irmãos, eu gosto sempre de começar as minhas pregações com indagações, com perguntas, com interrogações. E eu começo perguntando: qual é o real sentido da vida? Como posso encontrar propósito, realização e satisfação na vida? Há tantas pessoas que jamais pararam para pensar no sentido da vida. Anos mais tarde, elas olham para trás e se perguntam por que seus relacionamentos não deram certo e por que se sentem tão vazias, mesmo tendo alcançado algum objetivo anteriormente estabelecido. Muitas pessoas gastam boa parte da vida buscando algo que lhes dê significado e sentido. Em nossa sociedade humanística, as pessoas vão atrás de muitos propósitos, pensando que neles encontrarão sentido. Entre eles, podemos citar sucesso nos negócios, prosperidade, bons relacionamentos, sexo, entretenimento, fazer o bem aos outros, etc. As pessoas já viram que, mesmo quando atingirem seus propósitos de prosperidade, relacionamentos e prazer, há ainda uma grande lacuna interiormente, um sentimento de vazio que nada pode preencher, senão unicamente o nosso Pai Celestial. E eu sempre digo que este vazio que nós sentimos lá no âmago da nossa alma, ele é do tamanho de Deus. Ele é tão grande que eu chego a dizer, ele é do tamanho de Deus, porque só Deus pode preenchê-lo. A busca pelo sentido da vida é algo sadio, normal e relevante. Os mais renomados psicólogos do século XX, eles reconheceram isso. Salomão, o autor do livro de Eclesiastes, este que nós acabamos de ler, capítulo 1, verso de número 1, ele se expressa de uma forma contundente, objetiva, afirmativa, quando ele diz: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Salomão tinha prosperidade além da medida, tinha sabedoria maior que qualquer homem de seu tempo ou do nosso tempo. Centenas e centenas de milhares de mulheres e mulheres, palácios e jardins que eram a inveja de outros reinos, a melhor comida, o melhor vinho e toda a forma possível de diversão. A Bíblia diz que Deus deu a Salomão sabedoria como areia que está na praia do mar. E ele disse 3.000 provérbios. E ele compôs 1.005 cânticos. E um destes cânticos é tão grande, tão glorioso, que deu um livro da Bíblia chamado de Cantares de Salomão, ou ainda Livro dos Cânticos, Cântico dos Cânticos. E ele disse em dado momento, apesar de toda essa glória, que qualquer coisa que seu coração quisesse, ele a buscava e conseguia. E mesmo assim, ele resumiu a vida debaixo do sol, como ele usa essa expressão, como sendo sem significado.
Porque existe tal vazio? Porque sentimos este vazio? Porque temos esta lacuna? Podemos afirmar que tudo isso é porque Deus nos criou para algo além do que nós podemos experimentar aqui e agora nesta terra. Ou seja, existe algo mais excelente para nós na eternidade que o apóstolo Paulo mencionou, mas não ousou mensurar. Apenas ele disse: aquilo que o ouvido não ouviu, o olho, aquilo que o ouvido não escutou, perdão, aquilo que o ouvido não escutou e o olho não viu, e não subiu ao coração do homem, é aquilo que Deus tem reservado para aqueles que amam ao Senhor. Bendito seja para sempre o nome do Senhor. Disse Salomão a respeito de Deus: ele também pôs a eternidade no coração dos homens. Eclesiastes, capítulo 3, verso de número 11. A vida. O que é a vida? Se nós somos apenas o resultado do acaso cósmico, como dizem aqueles que acreditam na evolução das espécies, então nós somos simplesmente formas de vida biológica que conseguiram alcançar a consciência própria. Mas isso não tem respaldo bíblico, porque o apóstolo Paulo vai nos dizer que se nós confiarmos em Deus somente neste mundo, nós somos os mais miseráveis dos homens. Nós acreditamos na eternidade, como disse o sábio Salomão em Eclesiastes 3:11, que Deus pôs a eternidade em nosso coração, em nosso interior. Então é para ela que nós estamos caminhando e somente nela encontraremos o real sentido da vida, a real alegria, o real valor das coisas eternas e espirituais. Enquanto não chegamos lá, meus irmãos, estamos por aqui, mas valorizando a vida como uma dádiva, como um presente de Deus, gozando daquilo que Deus nos deu neste mundo, sem esquecer do Criador. As coisas que o Eterno deixou para que delas possamos usufruir não devem nos afastar de Deus, porque toda dádiva, todo dom perfeito procede dele, que é o Pai das luzes. E o maior dom que ele nos deu é a vida. Por isso que eu estou compartilhando convosco esta reflexão nesta manhã, e que cada um saiba zelar, administrar o dom da vida como o Criador deu, buscando a Ele enquanto podemos achar. Meu muito obrigado, fiquem na paz do Senhor.